Olá, eu sou Paulo C. Ferreira e mais um vídeo de FreeCAD para iniciantes. Neste vídeo vamos utilizar essa imagem aqui, o link está na descrição do vídeo. A imagem ela está faltando algumas cotas, como por exemplo, eu não tenho a distância daqui a aqui e também não tenho essa altura total. Então vamos precisar fazer uma captura de dados. Vamos começar então com o arquivo novo. E aqui no arquivo novo, eu vou fazer a importação dessa imagem. Então aqui é o arquivo Blueprint, e aqui no arquivo do próprio desenho, eu vou fazer a importação, assim como eu fiz aqui. Só que aqui eu não faço nada. Aqui eu vou fazer a extração dos dados. Então vamos fazer a importação da imagem. Eu vou clicar com o direito e fazer a transformação dela, ou seja, a rotação. Agora, dou 2 cliques na imagem e vou fazer o Calibrate Image. Então, vou selecionar essa opção aqui, ó, essa cota de 200 milímetros. E agora eu preciso fazer o posicionamento dela, do centro aqui, aqui. Para isso eu vou deixar com uma transparência de 50%. E vou deixar ela com uma cor branca. Então precisamos posicionar bem aqui. Então primeiro o que eu vou fazer? Eu vou criar um novo sketch e esse sketch ele vai ser bem aqui, ou seja, vai ser o XZ-Plane. Então na vista frontal. E eu vou precisar fazer o posicionamento. Então, esse ponto aqui. E aqui. Então, primeiro eu vou dar uma olhada para ver se deu certo aqui esse escalonamento. Então eu vou pegar esse raio de 111 e vou já posicionar ele com 111. Então ele está batendo, 111 está batendo. Então está na escala que eu quero. Então, ok, agora eu vou fazer o posicionamento dele. Então posso por enquanto deletar esse daqui. E eu vou ver aqui a distância que esse ponto está daqui. – 292,93 e a distância daqui 71,17. Então a primeira coisa que eu vou fazer é justamente fazer esse posicionamento aqui, 71,17. Então vou dar 2 cliques, copiar o valor, cancelo aqui, fecho. Vou selecionar a imagem. Só vou dar uma renomeada aqui nesse sketch como sketch underline ref. Pronto. Então esse daqui eu venho daí com ele selecionado, eu venho aqui em data e vamos trabalhar aqui, ó. Placement, position, e vamos agora fazer o posicionamento deles. Então vamos ver se ele tá no eixo Z. 5. Então eu vou colar. E ele agora está bem no posicionamento. Agora precisamos fazer esse deslocamento aqui. Então eu vou deslocar esse valor aqui menos esse. Então vou abrir aqui o sketch novamente. Vou copiar esse valor. Fecho. Volto aqui na imagem. Então aqui é no eixo X. Então vou fazer aqui, ó. Coloco esse valor. Menos 89,69. Pronto. Ah, não. Eu acabei errando. 89 não, tem que ser a metade de 89,69. Então vou voltar.
Então, 292.93. E agora eu vou fazer vou deixar o 89.69 pela metade. Vou abrir aqui o sketch. Vou colocar aqui 89.69 divididos por 2. Então, eu preciso então fazer a operação com 48.84. Seleciono aqui a imagem novamente, venho aqui e faço a subtração. E pronto, a imagem está centrada. Então volto aqui para o Sketch novamente, vou deletar isso daqui. E quando for necessário, eu vou fazer eu vou pegar as dimensões que são necessárias para o trabalho. Então, eu vou deixar apenas essa daqui. Fecho aqui e vamos começar então fazendo o bloco principal. Fazemos primeiro a parte sólida e fazemos os cortes por último. Então vamos primeiro fazer essa parte aqui, ó. Então nós temos aqui um raio de 96, com a distância de 89.69 entre eles. Então vamos criar um novo sketch. Vai ser o XZ-Plane mesmo. Por enquanto eu vou desabilitar aqui a imagem. Então nós temos aqui 96 de raio. Distância 89.69. E vamos colocar uma simetria entre eles também. Pronto. Podemos fechar. E agora vamos aplicar um pad simétrico de 150. Ok, vamos então agora ver aqui a blueprint. Então nós temos essa primeira parte aqui que foi feita. Agora nós temos esse ressalto e também temos aqui no centro. Então temos um ressalto aqui. Aqui a gente não tem essas dimensões. Então vamos ter que fazer a captura dessas informações. Mas primeiro vamos fazer então esse lateral aqui, ó. Então, o que nós sabemos aqui é que ele tem 111, mas eu não tenho essa altura. Então, vou entrar aqui no Sketch. Esse daqui é outro. Vamos voltar aqui. Aqui, Sketch de referência. Eu vou habilitar a imagem. Então, o que eu quero saber é justamente essa altura. Então, eu vou clicar aqui do centro, do eixo, até aqui. Então, 49, vou deixar ele, então ele tem 50. Então, aqui tem 50. Então, eu vou fechar aqui. Vou desabilitar a imagem. E vou criar um novo sketch. XZ-Plane. E eu vou fazer exatamente isso daqui. Então, primeiro eu vou fazer um arco de 111. Vou pegar como referência
esse arco e fazer então daí o arco a partir daqui. 111. E ele vai ter aqui uma altura de 50. Vou deixar essa curva aqui como uma curva de construção. Eu vou deixar esses dois pontos aqui alinhados verticalmente, que aí eu consigo uma certa simetria entre eles também. .30 já é o suficiente. Então podemos fechar, deixa eu ver, depois a gente vai espelhar. Ok, podemos fechar. Ele vai ter a mesma dimensão, então vai ter 150 também. Vamos aplicar um pad simétrico com 150. E vamos fazer agora um espelhamento desse pad. Vamos olhar aqui de frente, ok. Agora vamos fazer essa parte aqui de cima. Então parece que ele vai ter o mesmo diâmetro que tem esse daqui, só que está reto. Vamos desabilitar aqui a imagem e ver como é que a gente pode fazer. Então a partir daqui ele vai ter 110 também. Então vamos criar aqui um novo sketch. Mas antes precisamos habilitar, entrar no sketch. E eu preciso saber a largura dele. Então vou clicar daqui até aqui. 90. E a altura dele em relação aqui. - 110 também. Não, 111. Isso, 111, que daí vai ser a mesma, vai bater justamente com esse raio aqui de 111. Então temos 111 aqui também, ok. Então podemos desabilitar. Vamos criar um novo sketch, XZ-Plane. Vamos deixar view na altura do plane e vamos fazer um retângulo. Podemos pegar essa daqui como referência ou fazer novamente. Eu não quero pegar isso como referência porque às vezes eu posso alterar a imagem de fundo, as informações, e daí pode dar problema aqui. Então aplicamos um pad novamente de 150, simétrico. Voltamos aqui para o sketch. Deixa eu salvar primeiro. Agora aqui, então nós já temos basicamente o bloco. Daí nós temos essas tubulações para fazer, essas entradas aqui para fazer. Então as laterais, elas têm, a tubulação tem 90 e a flange tem 120. E a superior, ela tem 80. A flange é 160 e a tubulação é 128. Então vamos começar com essas menores. Então vamos começar com a tubulação com 90 de diâmetro. Vamos criar um novo sketch, agora a lateral.
YZ, vírgula altura, 90 de diâmetro, e o comprimento é de 200 para cada lado, ou seja, 400 de pad. Então vamos aplicar um pad de 400 simétrico. Vou dar uma transparência aqui e deixar também com uma cor diferente. 25 e vamos mudar a cor. A flange tem 120 e tem 10 de espessura. E tomar cuidado para não fazer o offset para cá. Ele tem que ser dentro desses 200 milímetros. Seleciono então essa face, criar um novo sketch, 120, e aplicamos 10. Vamos ver para onde que ele foi. Reverso, isso, tem que ser reverso então. Ok, mirror, ok. Agora faremos a parte superior. Novo sketch, XY plane. (128 de diâmetro). E agora precisamos saber o quanto que ele vai passar. Então vamos voltar aqui para o sketch, habilitar a imagem novamente e abrir o sketch de referência. Eu vou criar aqui um novo sketch a partir do centro. E eu vou então fazer com 150 de altura. (153). 152,5. Vou entrar então com 152,5. Vou desabilitar a imagem. Vou selecionar esse sketch e aplicar um pad. 152,5. E a flange dele é de 160, também 10 milímetros. Então selecionamos aqui a face, novo sketch, (160) e aplicar um pad de 10, também reverso. Ok, então agora vamos fazer a parte posterior aqui, essa parte aqui, ó. E aí depois começar a fazer as perfurações. Então temos uma espessura aqui de 8. E aqui é 10. Então ok. Vamos voltar para cá. Eu vou selecionar essa face, criar um novo sketch. Eu vou pegar como referência esses dois centros. Eu vou deixar esses pontos aqui restritos, que são os pontos do centro do arco. E ele tem que ficar com 8 milímetros além do arco anterior. Então, ele vai ter que ficar com 96 mais 8. (96 mais 8).
Vou aplicar um pad de 10, reverso. E agora eu vou selecionar esse último pad que foi feito e aplicar agora um padrão polar, um linear partner. Ou seja, então não vai ser um polar, mas um linear, um padrão linear. Então vamos selecionar, vamos aplicar. Eu vou selecionar primeiro qual que é a referência, eu vou pegar essa borda aqui. Eu não quero que ele tenha o comprimento, mas eu quero que ele tenha o offset. O offset dele é de 20, ou seja, a espessura de 10 e mais o espaçamento de 10. Então o total é 20. E nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Então nós já temos basicamente a estrutura pronta, agora a gente pode começar a fazer as perfurações. Então começaremos com a perfuração lateral. Então a perfuração lateral é de 60 milímetros. Seleciona aqui, cria um novo sketch. Pocket total. Agora vamos criar um novo sketch. XY plane. Agora vai ser de 80. E vamos aplicar um pocket também. Total. Só que precisamos inverter agora. Ok. Vamos agora fazer esse corte aqui. Esse corte interno. Então ele vai até a espessura aqui da parede de 10 milímetros. Então é de 140 que a gente vai precisar aplicar. E nós vamos fazer aqui, vou fazer dois círculos de 139,5. Então seleciono aqui a face, novo sketch, referência, cento e 139,5. E vou aplicar um pocket de 140. Seleciono esse pocket e aplico um mirror. Ok. Uma coisa que a gente percebe aqui é que eu não levei em consideração o posicionamento dessas edges. Por enquanto não deu problema nenhum. Caso houvesse algum problema, eu deixaria todas elas alinhadas. Ou todas elas aqui para frente, ou para aqui para trás, enfim. Como até agora não deu problema nenhum, vou manter elas assim. Para fazer essa rotação, a gente faz a rotação daí no caso do sketch que gerou essas estruturas. Então vamos começar agora fazendo as perfurações das flanges. Vamos começar com a superior. Então nós temos aqui, ela tem 15 de diâmetro, total número são 8, 15 de diâmetro e a perfuração dela é de 40. O distanciamento dela até o eixo é de 52. Então aqui eu não preciso fazer essa linha central, só vou colocar o distanciamento dessa daqui de 52. Seleciono aqui a face, novo sketch. ,15 de diâmetro. ,52. Pocket de 40 milímetros.
E agora vamos fazer um padrão polar com 8 cópias. Vamos fazer agora aqui, seleciona então a face, novo sketch. Aqui um pouco diferente, é 10 de diâmetro, 30 de profundidade. E o distanciamento é de 37,5. 37,5. Dez, 37,5. Perfuração de 30. Confere, também são 8 repetições. Então aqui a gente vai fazer diferente. Como a gente vai ter que fazer um padrão polar aqui e depois um espelhamento, a gente vai ter que utilizar então o Multitransform. Então selecionamos esse Pocket, que foi feito por último, e vamos aqui no Multitransform. Primeira coisa, eu vou clicar com o direito e aplicar um Polar Partner. 8 repetições. Ok, ok aqui embaixo. Agora eu clico novamente e vou pedir um Mirror. Pegar como referência esse centro aqui. Pronto. Eu peguei como referência o plano. Ok. Agora nós temos aqui duas perfurações. Temos essa central aqui, essas duas, e depois essas aqui. Então primeiro vamos fazer essa daqui, 20 milímetros. Então selecionamos a face interna, novo sketch. Pego como referência o centro aqui da circunferência. E aplico um pocket. Todo ele, ok. Seleciono o pocket e aplico o mirror. Ok. Então vou entrar aqui novamente na referência, porque agora eu preciso fazer o caminho. Aliás, deixa eu fechar aqui. A referência eu não vou utilizar, vou até desabilitar. Eu vou criar um novo sketch e chamar de caminho. Por quê? Porque eu preciso criar um caminho aqui, ó. É justamente o caminho que vai ter esses 13,125 além dessa borda. Então vamos criar um novo sketch. Eu vou selecionar essa face e criar um novo sketch. Vou pegar como referência aqui os dois centros. Vou usar um slot. Então, 139,5 é esse diâmetro aqui. Então a gente precisa pegar o raio daqui até aqui e acrescentar mais 13,125. R$ 139,5 divididos por 2. R$ 139,5 divididos por 2.
E vamos acrescentar 13.125. E aqui vai ser uma linha de construção. Então, esse daqui vai ficar alinhado com esse daqui. Pronto. Então, nosso caminho está construído. Então, esse aqui vai ser o sketch caminho. Agora a gente precisa fazer a perfuração. Então, vamos selecionar aqui. É um diâmetro de... São 15 perfurações com diâmetro de 10. Então, vamos selecionar aqui essa face novamente e criar um novo sketch. Diâmetro de 10. Eu vou desabilitar por enquanto aqui. Habilitar novamente. Dá um OK. Então, o que eu preciso fazer? Eu quero agora aplicar um array que siga esse caminho aqui. É isso que eu preciso fazer. Então, eu preciso fazer daí 15 repetições. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que sair aqui do Part Design, por enquanto, e vou ter que trabalhar agora lá com o Draft. No Draft eu vou ter uma ferramenta que é justamente essa daqui, ó, Patch Array. Ou seja, então ele vai fazer um array em cima de um patch. Então, vou selecionar primeiro. Esse daqui é perfuração. Vou deixar renomeado já como perfuração. Então, primeiro a perfuração, depois o caminho, e daí eu aplico aqui. Aí eu venho aqui em data e preciso fazer algumas alterações. Contagem 14 para 15, de 4 para 15. Só que veja só o que aconteceu. Ele pegou o centro da circunferência que eu quero que corte. Então, eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer agora um deslocamento dele aqui para o centro novamente. Então, como é que vai ser feito? Então, aqui era o centro do objeto. Então, ele pegou como centro aqui, ó. E vou ter que fazer com que ele venha, digamos, esse centro volte para cá. Então, vou abrir aqui o sketch de referência. Deixa eu fechar no sketch. Eu vou pegar o sketch caminho. Então, o que a gente vai pegar justamente desse centro para cá. Então, vou criar uma nova curva, uma nova linha e vou colocar ele até aqui, ó. E aí vou ter o tamanho que eu preciso. Que é 127.72. Então, vou copiar, fecho aqui, o caminho continua. E daí no Patch Array, eu vou justamente na data, aqui em Placement, eu vou fazer agora o posicionamento dele. Então, eixo X, vamos ver se ele está respeitando. Tá. Então, eu vou colocar esse valor, só que negativo. E pronto, ele está seguindo o caminho. Só que daí nós temos um outro problema. Ele está fora do body. E o Part Design não trabalha, né? Estamos trabalhando aqui no Part Design. Ele não vai conseguir trabalhar com esse Patch Array. O que a gente vai fazer? Vamos dar uma extrusão nele. Vamos aqui no Part, então. No Part eu consigo fazer isso. Já vou colocar o valor de 30. Então, seleciono esse Patch e vou dar uma extrusão. Agora sim. Só que ele continua fora do body. Então, vou selecionar ele novamente, vou lá para o Part Design. E vou selecionar essa opção aqui, ó. Ele vai criar um subobjeto dentro do Part Design, dentro do body. Volto aqui,
Desabilito. Ó, pode ver que tem alguma coisa aqui no body, ó, que é esse binder. Então, selecionando ele, eu vou fazer agora no próprio Part Design uma operação booleana. E vou escolher Cut. Ok? Posso desabilitar aqui o caminho. E a peça está pronta. Aí, para fazer a exportação, é só selecionar e exportar. Espero que tenham gostado. Se inscreve no canal se não é inscrito, deixa um like e até o próximo vídeo.